Grande Edivaldo, e aí meu caro amigo, como vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo aí, meu caro amigo. Vamos hoje bater um papinho aqui sobre desenvolvimento, vamos falar um pouquinho aí. Tá conseguindo me ouvir legal? Se tá aí, dá um toque aí. Fala, meu nobre. Dá um joinha aí se tá conseguindo me ouvir. Tive um problema com a internet para entrar mais cedo, mas não consegui, só agora. Tá conseguindo ouvir aí? Tá tudo bacana? Tá legal? Massa, 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 massa. Vamos ver, tava com a sala cheia nesse instante aí, mas aí a internet caiu, meu amigo. Imagina como é. A galera foi toda embora, o horário, tudo isso. E você, como é que tá aí com essas novidades? Conta aí, tá tudo bacana? Tá tudo beleza? Vamos aproveitar aí hoje. Eu vou aproveitar aí para a gente falar aí sobre um pouquinho de desenvolvimento aí, falar um pouquinho, puxar aí algumas ideias para a gente conversar, para a gente bater um papo aí sobre desenvolvimento pessoal. Eita, tá longe, hein? Em Palmas, que coisa boa, viu? Que coisa boa aí. Né? Tá aí na capital mais nova, né? Não é isso? Capital mais nova do Brasil aí. Enquanto a gente está aqui na mais antiga, você está aí na mais nova. Que bacana, velho, que bacana. E aí, tá gostando daí? Aí tá bacana, tá legal? É, isso aí, meu nobre. Olá, Débora, tudo bom? Como é que vai? Tudo excelente. Vamos esperar só uns 5 minutinhos aí. Que 5 minutos? Não, pelo amor de Deus, uns 2 minutinhos aí, vendo mais gente chegando aí. A gente vai começando, a gente vai batendo um papo aí. Quem for chegando, a gente vai entrando aí nessa pegada. Que bacana, que bacana, que bacana. Pessoal aí da Cidade da Cultura Oficial. Olá, Débora, tudo certinho? Então, tudo ótimo, bacana. Olha, gente, a gente vai bater um papo aqui sobre desenvolvimento. Agora eu queria saber de vocês aí, tá dando para enxergar bacana aí? Tá dando para ver o som tá legal, minha imagem tá boa, tá dando para ver o slide aí, tá aparecendo tudo aí bacana aí para vocês? Se tiver, dá um joinha aí, só para eu ter a noção aí de que tá tudo tranquilo, tá certinho. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Fabi, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje falaremos aqui, Valdinei, seja bem-vindo. Ah, e é Jailton, grande Jailton. Hoje estava aí, estava no nome de Débora aí, não tinha como não imaginar. Falou, meu nobre, seja bem-vindo, Jailton. Né? Como tá falando aí, pessoal, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre desenvolvimento, tá bom? E hoje, seja bem-vindo, Tosé. Hoje nós falaremos sobre desenvolvimento e eu quero trazer aqui uma visão para vocês sobre algo que eu acho muito bacana, que é a jornada do herói. Vamos lá, a gente tem uma visão, a gente tem uma percepção do que seja um herói, né? Então, essa percepção do herói, ele traz uma coisa muito interessante para a gente, que é uma percepção trazida lá da Grécia Antiga, né, e depois passa pelo processo da Roma Antiga e tal, e essa visão do herói, ela fica muito forte. Então, o que é o herói? Né? Inclusive, bem interessante que na visão dos gregos, o herói ele era como se ele era um semideus, né? Então ele era fruto de quê? Ele era fruto da junção de um mortal com um dos deuses. Então nessa junção geralmente se tinha lá o herói. Um exemplo deles é o próprio Hércules, né? Então Hércules era um herói. E qual é a saga do herói? Qual é a sina do herói? A sina do herói é fazer acontecer, né? A sina do herói é ele chegar ali,
né? Carla, seja bem-vinda. Né? A cena do herói é chegar ali naquele momento e ser aquele resolvedor. E hoje, nós somos e temos que fazer uma jornada que a gente chama, que é a jornada do herói. Então é justamente nesse bate-papo que eu quero ter hoje aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a questão da jornada do herói. Por onde perpassa essa jornada, né? Quais são os itens principais que a gente consegue entender, que a gente começa a trabalhar com essa jornada do herói, mas hoje dentro do nosso contexto, dentro do nosso dia. Uma coisa muito interessante é a gente procurar essa questão do equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre trabalho e vida. Eu acho que o que é que acontece? Uma das piores coisas que aconteceu durante a Revolução Industrial foi justamente aquele momento em que se separou o trabalho da arte. Então o trabalho ele começa a se separar da arte, o trabalho ele já não começa a dar mais vontade, ele já começa a não ter mais prazer em se fazer o trabalho, em se trabalhar. Então uma das coisas que a gente precisa buscar muito nessa nossa jornada, né, nessa jornada do herói que a gente deve absorver, aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente tem que trazer, é buscar o quê? Buscar esse equilíbrio entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Entre trabalho e vida, por assim dizer. E hoje, no momento em que a gente começa a perceber algumas nuances das quais antes a gente não conseguia enxergar muito bem. Né? Que é justamente isso. Quantos aí que estão em quarentena, quantos que aí estão em home office e que já estão fazendo toda essa reavaliação do que foi. Então, a jornada do herói, ela fala justamente sobre isso. Será que a gente consegue manter esse equilíbrio entre trabalho e vida? E como é que a gente consegue manter esse equilíbrio? Então, muitas vezes, a gente sempre vê pessoas que abusam demais de um ou abusam demais do outro. Né? Tem pessoas que são aqueles workaholic, né? Aqueles viciados em trabalho, então aquelas pessoas que, até hoje na própria quarentena, tem pessoas que estão mais ressentidas de ter que ficar em casa. E ao contrário também acontece, né? Aquele que não gosta do trabalho, que não ama, que não tem aquele tesão, que não tem aquela vontade da questão do trabalho. Então isso é muito interessante para a gente ver, puxar justamente nisso. Como é que a gente mantém esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? Então essa é a grande sacada. Isso aí é que a gente está querendo trazer aqui para conversar com vocês acerca desse equilíbrio, para a gente entender o que é essa jornada do herói. Tá? Então aproveita e faz o seguinte, tem um aviãozinho aí, já estamos começando agora, mas já vai chamando o pessoal, já vai avisando aí o pessoal que a gente já vai começar a engatar aqui. Então, analisando o trabalho, analisando vida, aí a gente vai... Fala, doutor Rodrigo, como é que vai? Tudo bom? Seja bem-vindo. A gente tem que... isso aí... Rodrigo, que a gente estava falando nesse instante aí, como é que a gente vai equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? E daqui a pouco a gente vai tentar entender um pouquinho isso, Rodrigo, como é que a gente chega até esse ponto aí de você buscar o equilíbrio. Então, por isso que a gente fala o seguinte, o principal é correr para isso aí, colocar a vida em ordem. Ou seja, colocar a vida no eixo. Esse é o grande desafio que a gente tem para ter esse equilíbrio quando a gente vai estar puxando ali a vida pessoal e a vida no trabalho. É colocar a vida em ordem, é organizar as coisas, né? Definir prioridades, é trabalhar com essa visão. Acho que esse aí é o grande desafio que a gente tem, né? de buscar, tentar colocar a vida em ordem. E uma das coisas muito interessantes, e aí o mestre Rodrigo pode nos ajudar e trazer aí, que é justamente isso, aprimorar as nossas competências, tanto as competências pessoais como as competências profissionais. Então isso aí a gente precisa fazer, é aquela velha historinha que a gente traz lá do afiar o machado, né? Que isso aí é importante, que isso aí é imprescindível você chegar lá e você conseguir, naquele momento, aprimorar.
Esse é o grande desafio que a gente tem. Como é que a gente aprimora essas nossas competências? A gente aprimora as nossas competências com o mestre aí, com o nosso professor aí, Rodrigo, fazendo o quê? Aprendendo, estudando. Né? Esse aí é o ponto principal que a gente traz nesse processo de aprimorar essas nossas competências. Então, a partir do momento em que você chega lá, que você está aprimorando as suas competências, que você está desenvolvendo essas competências, que você está trabalhando com ela, o ponto principal que a gente traz é justamente essa necessidade, né, de você buscar a felicidade. E que tipo de felicidade que a gente vem fazendo aí, né? Aquela felicidade onde você vai fazer muitas coisas, onde você é demandado de muitas coisas, mas só que nada disso importa. Por quê? Porque tudo isso aí vai estar focado, vai estar direcionado com o quê? Com a satisfação que você vai ter no trabalho. Com a satisfação naquilo que você está fazendo, a satisfação com o que você está executando. Então, esse é o grande mistério quando a gente fala nessa jornada do herói, né? De você conseguir manter aquele equilíbrio entre vida, manter o equilíbrio entre trabalho. Por quê? Porque demanda a gente vai ter o tempo inteiro, tá? A gente vai ser demandado o tempo inteiro. Nós vamos fazer, né? Olá, Neto. A gente vai ter um milhão de atividades para a gente fazer. A gente vai... Patrícia, seja bem-vinda. Leonardo também, meu amigo, seja bem-vindo. Só contextualizando vocês chegando agora, a gente está falando sobre algo que a gente fala aqui, que a gente chama da jornada do herói. Então, qual é a nossa visão, qual é a nossa percepção acerca da jornada do herói? Então, a jornada do herói é justamente aquele processo que a gente tem aí de crescimento, de desenvolvimento que a gente está trazendo cá, tá? Só para contextualizar, vocês estão chegando agora. Então, a gente falou que para colocar a jornada do herói para funcionar, a gente tem que buscar o quê? Um equilíbrio entre trabalho e vida, e para isso a gente precisa, mais do que nunca, organizar a vida, né? Colocar tudo em ordem, colocar tudo no eixo. E o fundamental é que a gente aprimore todas as nossas competências, tanto as competências profissionais quanto as competências pessoais. Então, competência de relacionamento, competência do que a gente traz no nosso equilíbrio emocional, competência no nosso foco em lidar com pessoas. Isso aí são competências pessoais que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai trabalhando, né? Bem como as competências profissionais. Então eu tenho que identificar quais são as minhas competências profissionais que eu tenho que trabalhar. E vamos lembrar, quando a gente está falando em competência, a gente está falando em um trio. Então esse trio para competência é o conhecimento, é a habilidade e a atitude. Então eu preciso ter conhecimento para desenvolver o meu lado profissional, eu preciso ter conhecimento para desenvolver o meu lado pessoal. E aqui, como nós estávamos falando, o que é que a gente tem? A gente tem que fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Então esse 1 milhão de coisas ao mesmo tempo vai demandando para a gente cada vez mais competências, vai demandando da gente cada vez mais habilidade para a gente poder executar, para a gente fazer as coisas corretamente. Então, quando a gente está falando nessa jornada do herói, a gente está falando isso, a gente está falando nessa capacidade da gente se desenvolver, na capacidade da gente crescer. Agora, uma coisa é certa, isso dá trabalho. E detalhe, gente, dá muito, mas dá muito trabalho mesmo. Então isso aí não é coisa para quem vai chegar lá e vai querer fazer de qualquer jeito. Não, isso dá trabalho. Então, e esse trabalho é o que vai engrandecer essa nossa jornada. Qual é a jornada? A jornada de desenvolvimento, a jornada do foco. Né? Isso aí é indispensável a gente fazer. Por quê? Em muito tempo a gente entra em um processo de querer o quê? De querer reconhecimento, de querer aprovação pessoal, de querer aprovação profissional. E para isso, mais uma vez, a gente recai em quê? Naquelas competências. A gente precisa aprimorar as nossas competências. Então as competências, elas são fundamentais para que a gente possa obter esse tão sonhado reconhecimento profissional, para que a gente possa trabalhar muito, mas muito forte nessa aprovação que as pessoas constantemente estão em busca aí, que a gente está buscando, que a gente está trabalhando o tempo inteiro. E aí eu chamo vocês para uma reflexão. Para e pensa. Como é que está hoje essa nossa vida, né? Como é que está hoje essa aceleração
que hoje a gente tem quando a gente para e analisa ela como um todo? Será que a gente está conseguindo realmente manter esse equilíbrio entre vida e trabalho? Será que a gente está conseguindo cumprir com aquela nossa jornada, a jornada do herói que a gente tanto busca, que a gente tanto quer trabalhar? Então esse aí é o foco que eu gostaria de trazer aqui para a gente refletir um pouquinho, para que a gente pensasse um pouco acerca dele, como é que a gente vai trabalhar essas características principais, tá bom? Então vamos dando continuidade, vamos pensar justamente no seguinte. Definitivamente, o que é que a gente espera? Né? Quais são as ideias que a gente tem em cima disso? Por quê? Porque a gente está pensando em um processo aqui que a gente está falando sobre evolução, sobre desenvolvimento. Então, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa crescer, a gente precisa saber definitivamente o que é que a gente quer. Esse aí é o ponto principal. O que é que a gente quer, aonde a gente quer chegar, o que é que a gente quer fazer. Então, essa é a grande sacada, tá? Graça, Roberdan, seja bem-vindo, meu amigo, como é que vai? E uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, quando é que você consegue ter paz, tranquilidade, quando é que você consegue trabalhar bem nessa sua jornada, quando a gente está falando aqui que é a jornada do herói, ou seja, aquela jornada que a gente está trazendo ali para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. Esse aí é o grande desafio que a gente traz no nosso dia a dia. Como é que eu consigo equilibrar essa questão de trabalho, como é que eu consigo equilibrar essa questão de vida pessoal e ao mesmo tempo eu consigo ser feliz, ao mesmo tempo eu consigo trazer resultados para mim. Então, tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, abraços meu caro, boa noite, que a atenção é justamente o seguinte, para a gente parar e analisar uma coisa que a gente precisa cair na real sobre algo que é extremamente importante. Algo que a gente diz assim, olha, isso aqui não tem para onde correr. Sabe o que é? É uma coisa bem simples. Nada cai do céu. Então, para isso, a gente tem que identificar e a gente tem que saber que tudo aquilo que a gente vai fazer vai dar muito, mas vai dar muito trabalho mesmo. E a única parte, né, que aí já tem aquele chavão, né, que o pessoal fala muito, a única parte onde o sucesso vem antes, né, do trabalho é no tal do dicionário, o resto não vem mais. Tá? Então, todo esse nosso processo, Coque, seja bem-vindo, meu caro amigo, né, todo esse processo ele demanda da gente, Daniel, seja bem-vindo. Todo esse processo demanda da gente uma série de ações. E essas ações são ações que a gente fala que são ações de reflexão. Então a gente precisa refletir, a gente precisa saber justamente no seguinte, se a gente está aqui em um processo de avaliar uma jornada do herói, ou seja, aquela jornada onde você sai do ponto A, chega ao ponto B, o que é que você precisa fazer para você se desenvolver? O que é que você precisa fazer para você crescer naquele momento ali? Qual é o ponto principal? Qual é o ponto-chave? Se a gente trazer aqui uma reflexão, a grande pergunta é quais são as competências, as novas competências que a gente precisa desenvolver? Vocês já pararam para pensar nisso? Quais são as competências hoje que cada um de vocês aí precisa desenvolver para alcançar aquilo que deseja? Todos nós, em determinado momento, nós estamos incompetentes em algo. A gente não tem aquela competência plena. Sempre lembrando que essa competência, necessariamente, ela não está linkada ao saber, nem ao saber fazer, nem tampouco ao somente querer fazer. Então essa nossa competência ela tem que estar ligada a esses 3 itens. Tá? Então, isso, Coque. Então, isso é muito interessante, meu amigo, quando a gente começa a pensar quais são as novas competências que a gente precisa desenvolver. E muitas das vezes o que acontece? A gente acaba perdendo o bonde da história justamente por isso. Porque a gente vai pensando que só com as competências que nós hoje já temos, ela já é suficiente para a gente fazer tudo. E na verdade não é. Então o tempo inteiro a gente tem que aprender algo novo e principalmente aprimorar aquilo que a gente já sabe. E em muitos casos a gente tem que deletar, a gente tem que eliminar uma série de coisas que a gente aprendeu lá atrás e que hoje em dia já não faz mais sentido. Quer ver uma questão muito interessante?
há séculos atrás, para entrar no mercado, e eu lembro disso, você tinha que ter uma grande habilidade em datilografia. Então você tinha que ser um verdadeiro exímio em datilografia, um exímio datilógrafo. E eu lembro que no final da década de 80, aqui em Salvador tinha o Banco Econômico, e o sonho de todo mundo iria trabalhar no Banco Econômico. E para que eu pudesse entrar para o Banco Econômico, eu precisava ser um excelente datilógrafo. Ou seja, gente, a gente está falando aqui, ó, início da década de 90. Início da década de 90, a gente ainda tinha lá as máquinas, né, para a gente datilografar, né, para a gente puxar lá, para a gente fazer. Então o que acontece? Eu tive que desenvolver essa competência. Mas aí eu pergunto, essa competência hoje serve para quê? Nada. Então é uma competência que você precisa jogar para lá. Isso, Neto, datilografia. Então a gente tinha que fazer, tinha aqueles não sei quantos toques que tinha a dar por minuto, etc e tal. Então a gente precisa, gente, aprender a desenvolver novas competências. Então se a gente quer, né, traçar um processo, se a gente quer evoluir, ou seja, se a gente quer definitivamente traçar aquilo que eu falei para vocês, que é a jornada do herói, a jornada de um herói, ela requer muito trabalho, ela requer muito sacrifício. Como eu falei aqui na introdução, qual é a visão do herói? A visão do herói é aquele ser mítico, né? O ser mítico que ele tem lá, geralmente, uma tarefa, uma função para ele fazer. Ele, naquele momento, é o endeusado, porque realmente a visão do herói dos gregos é que ele era uma junção que tinha lá de um deus com um ser humano, então ele era definitivamente o herói. Então, gente, é isso que eu convido aqui a vocês para a gente parar e pensar um pouquinho nisso. Quais são as novas competências que a gente precisa desenvolver para enfrentar o que vem pela frente? E a grande pergunta é, o que vem pela frente? A gente não sabe. Quem dera se nós soubéssemos o que vem pela frente agora aí. E principalmente num cenário do qual a gente está vivendo agora, que é um cenário de extrema incerteza. Então, para isso é desenvolver novas competências. Então, inclusive até aqui, para estar fazendo essa live aqui com vocês e tal, eu disse assim, olha gente, será que não tem um jeito de tornar ela mais dinâmica, de passar alguma coisa que não ficar só eu falando e tal? Então fui pesquisar para ver, pô, será que eu consigo colocar umas imagens, uns slides? Então isso eu tive que adquirir uma nova competência, e agora eu estou testando essa competência. Então testar essa competência é o quê? É testar a minha parte da habilidade. Então eu desenvolvi um lado do conhecimento, né, e agora eu estou testando o lado da habilidade para ver se funciona. Para ver se funciona, e depois eu vou precisar do feedback de vocês para dizer. Também concordo contigo, né? Tudo vai mudar depois dessa quarentena. Muitas coisas vão mudar, certamente muitas coisas vão mudar, e isso é fundamental. Edvaldo, realmente o bom relacionamento é fundamental quando você tem lá, né? Você tem um bom relacionamento, você está focando nas necessidades. Então as coisas vão mudar, o relacionamento vai mudar. Então essa transformação é fundamental, e aí a gente volta para aquilo. Quais as novas competências que a gente precisa desenvolver? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para aproveitar esse tempo agora para pensar quais são as competências que cada um de nós tem que desenvolver? Será que a gente precisa desenvolver quais tipos de competência? Onde é que a gente precisa evoluir mais? Onde é que a gente precisa fazer? Então é uma questão de adequação. Não é mais aquela história de sobreviver o mais forte, não. Agora vai sobreviver aquele que conseguir mais se adaptar. Isso vale para as empresas, isso vale para todos. Então esse é um ponto X que a gente traz aqui. Isso, a tecnologia da informação, ela entra agora com os dois pés, né? Então ela entra com os dois pés na caixa do peito. Por quê? Porque ela está mostrando para a gente que... Seja bem-vindo, Leno. Está mostrando para a gente o seguinte, que se você não tiver adequado às novas tecnologias, se você não tiver muito bem, Ju, seja bem-vinda, se estiver muito bem adequado, você não consegue nesse momento se desenvolver. Então isso aí que é fundamental. E tudo isso traz uma percepção. Doutor Tacílio, como vai?
Oi, Ângela, tudo bom? Isso tudo vem focado na questão da tomada de decisão. E aí eu pergunto a vocês o seguinte, como é que está hoje o seu processo de tomada de decisão? Como é que está seu processo hoje de tomada de decisão? Como é que hoje você lida com as decisões que você tem que tomar? Então essas decisões são decisões, muitas das vezes, Dr. Raimundo, seja bem-vindo. Né? Então são decisões, as decisões são um ponto-chave daquilo que a gente vai querer para o que a gente estava falando mais cedo, que é justamente o que é a nossa percepção, a nossa visão, para que a gente possa concluir a nossa jornada do herói. Então, o que é essa jornada do herói? É a gente conseguir os melhores resultados trazendo tudo aquilo que a gente faz. Vamos ver aqui o que a Angela faz. Mais focado do que nunca nas decisões. Isso! Então, agora, vamos sempre lembrar o seguinte. Nós somos fruto diretamente da nossa tomada de decisão. Sabe por quê, Angela? Acontece o seguinte, a nossa decisão ela pode nos levar a vários caminhos. Eu posso ter um caminho acertado, eu posso errar, né? eu posso ir por algo que não seja bacana, mas pelo menos eu tenho que tomar uma decisão. Porque quando eu tenho que tomar uma decisão, eu escolho, né? Eu faço a minha escolha. Então a gente tem que se lembrar o seguinte, que quem faz as escolhas somos nós. Né? Por mais que repetido se esteja esse processo, mas é bom a gente sempre lembrar disso. Né? O nosso resultado ele é baseado essencialmente, estritamente nas nossas escolhas, nas escolhas que nós fazemos. E, mais uma vez, para que essa escolha dê certo ou não, eu tenho que tomar uma decisão. Então não tenho como ficar ali ó, em cima do muro, eu tenho que decidir, eu vou, eu não vou, eu faço ou não faço. E aí até aquela questão que sempre me remete naquela a visão que o Cortella ele traz com relação à tomada de decisão focado na questão da ética. Então o que é ética? A ética é quando a gente consegue responder pelo menos 3 perguntas básicas. Eu quero, eu devo, eu posso. Por quê? Porque tem coisas que eu quero, mas eu não devo e eu não posso. Então, se eu não devo e eu não posso, então certamente aquela atitude não é ética. Eu quero, ok, eu quero. Eu até posso, mas eu não devo. Então, se eu não devo fazer, se torna também algo que não é ético. Então, na verdade, o que é essa questão da tomada de decisão? A tomada de decisão é isso, é escolha. Né? Então, o nosso caminho ele é traçado pelas nossas escolhas. Por mais que isso esteja batido, tudo, mas é uma coisa que é fundamental a gente entender e a gente trazer para o nosso dia a dia essa percepção. Tem pessoas que, por exemplo, colocam como carro-chefe da vida ganhar dinheiro. Tá errado? Não, não tá. Não tá. Né? Então, por quê? Porque a gente ainda traz um pouco daquela visão, né, da nossa formação católica, que é bem diferente da protestante. A protestante já educava a dizer lá, olha, vamos ganhar dinheiro, a gente tem que ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. O católico não, ele é avesso ao dinheiro, teoricamente, né? Então essa daí é a formação. Dando certo ou errado, realmente, Angela, tudo é um aprendizado. E quando você mais tenta, quanto mais você faz, quanto mais você arrisca, maior é a probabilidade que você tem de fazer uma avaliação mais acertada ou menos acertada daquilo que você quer. E aí, essa questão do fazer dando certo ou errado, ela traz outra questão muito importante, que é a questão que nos fortalece. Né? Então, eu estou lendo agora um livro que chama-se Antifrágil. E ele traz uma percepção muito bacana sobre isso. Eu vou dar um exemplo de dar certo ou dar errado, porque que é tão importante. Ele diz o seguinte, na teoria ele diz que é importante que muitas pessoas empreendam, abram negócios e quebrem. Eu digo, peraí, por que é importante muitas pessoas abrirem negócio e quebrar? Porque essas pessoas que estiverem quebrando, essas pessoas elas vão trazer lições para que os demais não quebrem,
né? Então ela vai trazer, ela vai mostrar ali de como fazer, de como o mercado não deve se comportar. Outro exemplo que ele dá muito bacana é o seguinte, que é um erro crucial quando você pega e vai evitando que, por exemplo, em uma mata você tenha pequenas queimadas. Os pequenos incêndios nas matas são fundamentais para manter a mata viva. Por que isso, Alexandre? Por uma questão bem simples. Porque se você evita os pequenos incêndios, aquele material de combustão que geraria os pequenos incêndios, eles vão se acumular. Vão se acumular a tal ponto que quando tiver um incêndio, vai ser um grande incêndio que vai acabar com tudo. Então a gente precisa aprender, né? A gente precisa arriscar, a gente precisa fazer mais escolhas para a gente ter resultado. E ganhar dinheiro é uma das escolhas. É uma das escolhas, não tem disso não, mas é uma escolha. Então se você toma uma decisão em ganhar dinheiro, isso aí tá ótimo pra gente, porque quando você, obrigado, quando você ganha dinheiro, você traz o quê? Resultado. Agora, quais são os resultados? Aí vai depender muito, vai variar muito, porque o resultado para mim pode ser uma coisa, resultado para você é outro, resultado para o Coque é outro, para a Ângela é outro, para o Edivaldo é outro, para o Raimundo é outro. Então, cada um tem uma visão, cada um tem uma percepção do que são os seus resultados, de onde quer chegar. E aí a gente volta mais uma vez a falar sobre as escolhas. Então tudo, gente, é uma questão de escolha. Você faz sua escolha e você determina os seus resultados, você determina aquilo que efetivamente você vai conseguir ou não lá na frente. Então isso, gente, é extremamente importante para a gente, extremamente importante a gente analisar. Por isso que eu convido a vocês a fazer o seguinte, para e pensa, como é que estão sendo hoje as suas escolhas? Quais foram as principais escolhas que você veio fazendo? Onde foi que você já errou? Quais foram os acertos? Faz uma continha bem básica e faz uma avaliação aí. Você errou mais ou você acertou mais? Certamente, se você for ver, possivelmente a gente vem acertando muito mais do que vem errando, mas os erros, eles são fundamentais. Por isso que esse convite da gente parar e a gente refletir. Então, mais uma vez, o que é que a gente está em busca? A gente está em busca de resultado o tempo inteiro. Então, eu busco um resultado pessoal. Então, meu resultado pessoal, eu busco felicidade, eu busco saúde, né? Eu busco bons relacionamentos, né? Então eu estou buscando as coisas positivas. Seja bem-vinda, né, Givanildo também, meu caro amigo, seja bem-vindo, né? Então nós estamos buscando o resultado. E dentro dessa percepção, ganhar dinheiro é uma dessas buscas que a gente deve ter. Só que aí a gente tem que se adequar. Vamos ver, eu errei, mas o meu erro de antes. Mas é justamente isso, o que é que acontece? Quando a gente vai errando, esses erros vão deixando a gente mais forte. E é uma das coisas, William, seja bem-vindo, boa noite, Neres. Uma coisa que a gente precisa entender, e que isso é extremamente importante, é o seguinte, quando a gente vai acumulando uma quantidade muito grande de experiência, que a gente vai experimentando, a gente vai se tornando cada vez mais forte. Esse aí é o ponto principal. E ganhar dinheiro é uma dessas questões, a mesma questão quando a gente fala de resultados. Isso, Neto, o erro realmente faz a gente crescer, né? Agora, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, erre. Eu mesmo sou um mestre em errar, mas o que é que eu pretendo sempre fazer? Errar um erro novo. Né? Não persistir naquele velho erro, tá? Porque a grande sacada da gente que a gente está trazendo, Gustavo, seja bem-vindo, meu caro, naquela hora a internet caiu, foi terrível, né? O que a gente está falando é justamente isso, como é que a gente trabalha essa visão da gente traçar uma jornada do herói, né? Como é que a gente consegue sair do ponto A e chegar até o ponto B, passando por todos esses entraves que a gente tem aí. Então uma coisa que a gente tem que trazer é justamente isso, é parar e pensar. Isso, Leno, é realmente pensar, parar para pensar e aprender com o nosso erro. Tá? Então, se está errando, pare, veja,
analise. Quer ver uma ferramenta bacana para fazer isso? A galera aí já domina bastante. É trabalhar o velho PDCA. Né? Então, assim, planejou, executou, verificou. Errei em quê? Ah, nisso e nisso. Então, vamos corrigir o erro e vamos rodar o PDCA de uma forma diferente. O Edivaldo fala aqui, né? Focar no dinheiro em determinadas funções atrapalha a performance de resultados. Não, eu acho que não. O dinheiro, ele é... Vamos imaginar assim, o dinheiro ele é a recompensa, ele é o prêmio que você tem, né, para aquilo que você quer focar o resultado. Então, exemplo, quando a gente fala da área comercial, o que é que mais motiva, o que é que mais leva a área comercial à frente? Dinheiro. Alguém duvida disso aqui? Né? Ah, não, mas o vendedor ele tem que ser estimulado pelo dinheiro. É a grande recompensa que ele tem naquele momento ali, né? É a grande recompensa que ele tem. Os demais itens são super favoráveis, o relacionamento, o crescimento, o desenvolvimento, mas a gente tem que ter isso em mente. Eu acredito que o dinheiro ele não venha atrapalhar os resultados, muito pelo contrário, eu acredito que ele é um estimulante para isso. Agora, o que a gente precisa ter, aí a gente volta lá, lembra da questão dos 3 pilares da ética? Então a gente tem que pensar lá, eu quero, eu devo, eu posso? Então o que a gente não pode fazer é deixar com que o dinheiro passe por um desses 3 elementos. Se ele passar por um desses 3 elementos, ou seja, se passar por cima de um desses 3, a gente está roubado. Aí é que a gente começa a ver o que vem acontecendo aí no dia a dia. Né? O que é que vem acontecendo no dia a dia é fruto justamente dessa falta de ética. Por quê? Porque a falta de ética ela vem trazendo esses resultados que são resultados negativos. Seja bem-vindo. Então isso aí é que a gente vem pensando, isso aí que a gente vem analisando aí. Então por isso que eu peço a vocês, parem, pense um pouquinho, reflita sobre isso. Porque onde é que está o milagre, o mistério de tudo que a gente vai fazer? Está no agora. Tá no momento presente, então não está no próximo ano, não está mais tarde, não está na semana que vem. A nossa vida, ela acontece no presente. Então a gente tem que se planejar, a gente tem que pensar para o presente. Claro, pensa no futuro, o que é que você vai... Crie uma projeção. Exemplo, quem de nós aqui imaginaria a situação que nós estamos vivendo hoje? Jamais. Jamais a gente pensaria nisso. Por mais que a gente tivesse contingências, que a gente tivesse planos de contingência para a gente amarrar, fazer alguma coisa, certamente a gente não pensou, nem as grandes corporações, né, nem os grandes estados que têm aí suas áreas de inteligência, né, as grandes empresas, suas áreas de inteligência de mercado, né, os estados, exemplo, o próprio Estados Unidos aí com a grande inteligência que ele tem tudo, né, o pessoal que trabalha muita informação não conseguiu prever uma situação dessa. Por quê? Porque é futuro. Futuro a gente não sabe o que é que vai acontecer lá. O que a gente tem que focar é o agora. A gente foca no presente, porque é focando no presente que a gente trabalha a questão dos nossos resultados. E é resultado que a gente está buscando. E resultado, gente, mais uma vez, pode ser para mim ganhar dinheiro. Tranquilamente, por que não? Isso vai depender, mais uma vez, da decisão que eu tomo. Se eu tenho uma decisão focada em ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Então esse aí é o ponto principal que a gente tem. E agora um convite, como é que a gente para pensar dentro dessa conversa toda que nós temos aqui, como é que a gente para pensar e analisar como é que vai se dar essa jornada do herói? Tem alguns pontos que eu acho que são fundamentais que a gente pode trazer aqui para a gente trabalhar. Primeiro é a gente manter um equilíbrio físico total. Isso é fundamental. Então, por mais que não aconteça, mas vamos pensar nisso, a gente precisa ter uma completude física bacana, né? A gente precisa estar com a saúde em dia, a gente precisa estar bem, né? A gente precisa estar bem de saúde, porque sem saúde, gente, não adianta absolutamente nada, né? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é justamente nisso, estar com o corpo bem, estar fisicamente bem, se alimentar bem, se equilibrar bem. E outro ponto é a gente buscar equilíbrio mental e emocional. Né? A gente trazer para a nossa experiência todo esse equilíbrio mental e equilíbrio espiritual. Isso é indispensável. Então, se eu estou
né, fisicamente bem, se eu estou bem, se a minha saúde está bacana, se a minha saúde está legal, se minha cabeça, se minha cuca está bem, se ela funciona bem, se eu tenho pensamentos positivos, se eu me dedico a aprender, a estudar, se eu me dedico ao bem, isso aí sem trazer nenhuma conotação religiosa, mas se eu me trago dentro daquilo em pensar o bem, em focar o bem, em espiritualmente estar bem, eu consigo já desenvolver muito essa jornada que a gente vem falando aí, que é a jornada do herói. Então, o que é que a gente traz com essa lição? Quando a gente tem mente, a gente tem corpo saudável, a gente consegue ter um espírito leve. E a ideia é justamente essa, né? Quando a gente tem esse espírito leve, a gente consegue se desenvolver. Vamos lá, Coque, eu acredito melhor dica do dia de hoje. Pô, bacana, não, mas vamos pensar nisso mesmo, é cuidar de si. Né? Então, nós somos uma máquina extremamente complexa, e essa máquina, ela precisa de equilíbrio. Isso, a gente precisa de equilíbrio físico, equilíbrio mental, né? Não, esse tempo de pandemia nem fale, né? Então você começa a ver cerceada a sua liberdade, você começa a ver o risco de você perder pessoas que estão ao teu lado, até de você mesmo perder a tua vida, como é que fica a tua família, como é que fica... Então a gente precisa ter um equilíbrio. Então esse equilíbrio é o equilíbrio físico. Eu vi muita gente no início da quarentena, muita gente lá, né, em casa, vamos exercitar, vamos fazer, vamos acontecer. E muitos dos quais eu pergunto hoje, não vem fazendo mais nada. Deixaram de lá, deixa pra lá, já não faz mais exercício em casa. Né? Tem muita gente que, sim, a gente se priva, muito, Ângela, a gente se priva, né? Então muitas pessoas estão lá e aí estão fazendo exercício, caso daqui a pouco para, depois não continua mais, depois começa a comer um monte de bobagem. Então, ou seja, é o que o Daniel Goleman, ele fala bastante. Luísa, seja bem-vinda. Né? Ele fala bastante no livro dele chamado Foco. Então, uma das coisas que a gente mais hoje tem carência é com relação ao foco. Né? Nós temos uma carência muito grande, ou seja, nós estamos cada vez mais perdendo o foco. Então, quando você perde o foco, você deixa as coisas passar. Então você vê, né, o Daniel Goleman que trabalhou toda aquela questão da inteligência emocional, de toda aquela questão disso que a gente está falando, de manter um corpo saudável, uma mente saudável, um espírito leve, isso aí faz toda a diferença. Mas, gente, isso só acontece quando a gente muda os nossos hábitos. Vocês já perceberam o quanto é difícil a gente mudar os nossos próprios hábitos? Né? A gente criar novos hábitos, a gente se livrar de hábitos que são... Kelly, seja bem-vinda. Tá? A gente se livrar de velhos hábitos, a gente criar hábitos diferentes. Então isso aí é extremamente importante, gente. Mudar hábito. Né? O hábito, ele é muito interessante porque ele é um mecanismo que a gente tem no nosso cérebro, né, que ele é fantástico. Então, ele faz com que a gente aprenda algo e desligue aquele processo quando você for executar ele novamente. Tem um exemplo que eu sempre dou, que eu acho bem bacana assim. Exemplo, para quem dirige, você vai lá, você vai pegar o seu carro. Quem já está acostumado a dirigir, em algum momento você para e diz assim, não, agora eu vou pegar a chave e vou colocar na ignição. Agora eu vou virar a chave, vou ligar o carro, vou passar a marcha, pisarei na embreagem. Não, você faz tudo intuitivamente. Mas não é intuitivamente, você está fazendo isso através do hábito. Então você começou a repetir constantemente algo e aquela repetição constante ela se tornou um hábito. E esse hábito começou a liberar, é como se ele começasse a liberar um espaço no seu cérebro, certo? Então assim, ele vai dizer, olha, não se preocupa mais em como escovar os dentes. Por quê? Porque já se tornou um hábito. Né? Então, como já se tornou um hábito, você não precisa pensar o tempo inteiro. Isso são gatilhos mentais que a gente utiliza, e o hábito é um gatilho fantástico. Tá? Agora, a gente precisa mudar os nossos hábitos para que a gente possa ter aquilo que a gente falou lá na ponta, que é resultado. Se eu quero ter novos resultados, se eu quero ter melhores resultados, eu não posso continuar fazendo aquilo que eu fazia antes. Então é o paradoxo, né? O paradoxo da loucura. Continuar fazendo a mesma coisa, né?
Divan, seja bem-vindo. Né? Continuar fazendo a mesma coisa e ao mesmo tempo eu querer resultados diferentes. Essas coisas não acontecem. Definitivamente elas não acontecem. Então tem muita gente que diz assim, gente, mas eu não consigo ganhar dinheiro. Né? Aí vem a cultura que traz lá, né? As crenças. Tinha esquecido, vem as crenças. Então, não, olha, eu não consigo ganhar dinheiro porque eu nasci pobre, eu tenho que morrer pobre. Ou então diz assim, tem algumas crenças que estão tão aferradas que quem já ouviu dizer, por exemplo, assim, olha, o rio sempre corre para o mar. Isso aí é o quê? É uma crença. Então só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Então é outra crença que a gente traz. Então os resultados... não adianta querer mudar e não fazer nada para que isso aconteça. Por quê? Porque as mudanças, Ângela, elas são fundamentais para a gente alcançar o resultado. Então a gente precisa imaginar, a gente precisa saber o quê? Se uma das minhas metas é ganhar dinheiro, se uma das minhas metas é eu chegar lá e eu tenho uma completude física boa, bacana, uma saúde legal, se eu quero isso, Will, são as crenças limitantes. Isso aí, são as crenças. Tem crenças que nos impulsionam, mas tem muitas crenças que acabam nos limitando, né? Então, se eu quero ter um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual, mas eu não estou fazendo nada para isso, em momento algum eu vou conseguir alcançar. Né? Então, muito mais fácil eu chegar lá e me queixar de A, B ou C. A mesma questão, se eu quero ter esse espírito mais leve, esse corpo mais saudável, eu tenho que mudar os meus hábitos. Né? Seja bem-vindo, Laura, seja bem-vindo também, Júnior. Eu preciso mudar os meus hábitos. Então, hábito é aquilo que nós fazemos repetidamente, né? E que esses hábitos eles são responsáveis pelos nossos resultados. Né? E o mais interessante do hábito é o seguinte, que o hábito tem uma questão comportamental. O hábito ele é ligado em uma questão comportamental. Então, como ele é comportamental, é interessante que eu posso pegar aquele meu hábito e eu posso transformar ele. Eu posso transformar o hábito, eu posso eliminar o hábito. Seja bem-vinda, Lívia, seja bem-vinda, o Júnior, todo mundo aí, tá? Boa noite. Né? Então, eu posso transformar o meu hábito, como eu posso também eliminar e como eu posso criar um novo hábito. Né? Tem um livro chamado O Poder do Hábito. Isso, Coque, você foi rápido, hein, meu amigo? Ótimo, então O Poder do Hábito. E o Poder do Hábito, ele fala justamente isso. Para você criar o hábito, existe algo que ele chama do loop do hábito. Então, para criar o loop do hábito, eu preciso ter alguns fatores. E pesquisa mesmo, é um livro muito bom, Charles Duhigg. É muito bom. Então, o loop do hábito, ele é interessante porque eu vou dar um exemplozinho que tem no livro, tá? Que ele traz aí um exemplo muito bacana. Ele fala justamente do seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial, o que acontecia? Muitos soldados americanos morriam por infecção bucal. Por quê? Porque eles não escovavam os dentes. E aí, pode dizer assim, mas a gente manda o creme dental para eles, mas por que eles não escovam os dentes? E aí é que vem aquela questão interessante. Eles não escovavam os dentes, mas não se sabia por quê. Mas aí descobriram que era porque os cremes dentais da época eram cremes secos, eram cremes sem sabor, eram cremes que... como se fosse realmente um remédio, vamos imaginar, uma pasta qualquer que você põe lá e você escovava, ele não fazia espuma, nada disso, era uma coisa completamente assim, como se fosse uma pasta para polir os dentes única e exclusivamente. E um publicitário norte-americano, ele aprofundou nesse estudo, tendo esses dados de que os soldados americanos morriam de infecção bucal. Então ele pega isso aí, leva para um conhecido dele, que era um farmacêutico, e disse para o cara, diz assim, vamos tentar mudar esse creme dental para deixar ele mais atrativo. Né? Aqui na Bahia é pasta, né? Pasta de dente, né? De creme dental, é pasta de dente, para deixar essa pasta de dente mais atrativa. Então ele pega e resolve colocar o seguinte, ele coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio nela
e põe um sabor de menta. Cara, quando ele faz isso e mistura isso, aquela pasta, aquele creme, o que é que acontece? Quando você começa a escovar os dentes, a boca começa a encher de espuma, como hoje faz. E além disso, começa a dar um aroma interessante. Então, gente, quando acontece isso, essa foi o que a gente chama no looping do hábito, a deixa. Então a deixa, né, para que as pessoas escovassem os dentes, não era dizer, olha, você tem que escovar o dente para cuidar da sua saúde. Não, não, não. Cuida os dentes, né, escova os dentes para que você tenha um hálito bacana. Olha como é bacana você escovar os dentes, fazer aquela espuma, você cuspir, você sentir isso. Né? Então, olha, obrigado, Coque. Então isso aí é que acontece dentro dessa visão, desse processo que a gente traz. Então, o creme dental, naquele momento, ele começa a fazer isso, e aí é a deixa. Com essa deixa, começa a ter uma repetição do hábito. E qual é a repetição que ele dá naquele momento ali? É que toda vez que eu escovar os dentes, eu vou ter um hálito saboroso. Eu vou ter algo que vai me estimular. E o mesmo, gente, aconteceu com os shampoos. Os shampoos, antigamente, né, até antes desse período, eles não espumavam, nem tinham cheiro. Era simplesmente um produto químico que você usava para lavar a cabeça, então ele não espumava. E até hoje, né, eu sou suspeito de dizer, eu já ouvi falar isso, que os melhores shampoos são aqueles que menos espumam. Né? Mas o que é que acontece? Quando os shampoos não espumavam, o que é que acontecia naquele momento? As pessoas não tinham prazer de lavar a cabeça. Né? Sim, mas o hábito, ele é linkado diretamente à rotina. Né? O hábito ele se torna uma rotina. E a rotina tem uma coisa bacana. Quando você aprende uma rotina bacana, ela lhe liberta, ela te deixa livre. E aí, consequentemente, como ela te deixa livre, você consegue produzir mais, você consegue ser mais feliz, por incrível que pareça. Rotinas que são desgastantes, elas são desgastantes, sabe por quê? Porque a gente não consegue seguir aquilo que a gente falou nesse instante, a gente não consegue ter um equilíbrio físico bacana, legal, a gente não consegue ter um equilíbrio mental e espiritual, a gente não consegue fazer com que tudo isso flua para um espírito livre e a gente continua tendo hábitos antigos. Então isso acaba travando aquilo que a gente faz. Oi, Coque, tem uma teoria do behaviorismo, isso justamente que trabalha essa questão do prazer, né? Ele trabalha essa questão do prazer, o behaviorismo trabalha essa questão da satisfação, e isso é extremamente importante. E por incrível que pareça, é uma coisa que a gente vem esquecendo de fazer no nosso meio, a gente vem esquecendo de fazer nas empresas, nas escolas, a gente começa a tratar, nesse momento, o trabalho, a gente começa a tratar a educação como algo penoso. Então, se a criança era para ir para a escola contente, feliz da vida, para se satisfazer, mas não, lá ele lida com aquela questão, né, de ser uma coisa pesada. Né? Isso, Ângela, a rotina, quando ela está sendo massacrante, possivelmente deve ter algum entrave nela ali. Então, possivelmente, essa rotina ainda não está fazendo sentido para aquilo que você faz. Ou seja, é uma rotina da qual você faz não por hábito, mas uma rotina que você faz por imposição. Você não faz ela dentro de um processo onde você está analisando ali um objetivo maior. Então, muitas vezes acontece. Eu também tenho algumas rotinas que, assim, que eu vou fazer, mas que eu digo assim, gente, olha, isso aqui é meio maçante. Né? E isso aqui dificulta, por quê? Porque muitas vezes não está alinhada aquela rotina com aquilo que eu gostaria de fazer, com os meus princípios, com os meus desejos, com as minhas metas, com os meus objetivos. Então acontece isso. E essa questão do reforço do aprendizado, Coque, é muito interessante, né? Então, aquela visão da caixa de Skinner, quando você chega lá e está dando os reforços, principalmente os reforços positivos, eles são fundamentais para você ter a repetição de um hábito. É o que muitos fazem aí, né, na questão de domesticar os animais, trabalham justamente com isso. Isso se torna robotizado, Ângela, a partir do momento em que você está fazendo esse processo e ele não faz sentido para você. Por quê? Exemplo, se eu faço alguma coisa que é uma rotina, mas que eu sei que aquela rotina vai me trazer um bem,
Isso aí eu faço com o maior prazer e ela continua se trazendo uma rotina. Exemplo, eu trouxe para a minha vida uma filosofia de ter uma rotina de atividade física. Então, para mim, para muitas pessoas, eu já ouvi dizer assim, pô, cara, mas ir para uma academia, para mim, é para me matar, porque eu detesto, porque eu não consigo, porque aquela rotina, ficar no aparelho e fazer... Eu adoro. Por que que eu adoro? Porque eu criei aquela rotina, porque aquela rotina faz sentido para mim. Por que faz sentido? Porque eu sei que com a atividade física eu vou melhorar a minha saúde, eu vou melhorar toda a minha vida. E isso aí melhorou e muito. Então, por isso que ela deixa de ser uma coisa robotizada e ela começa a ser algo diferenciado. Então, é isso que eu falo para você. A gente precisa parar para pensar nessas situações. Né? A gente precisa trazer essas situações para o nosso dia a dia. A gente precisa trazer isso para aquilo que a gente faz, né? Para aquilo que a gente está falando, o que é que a gente está vivenciando dentro disso. O Steve Jobs, ele traz uma coisa muito legal assim. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria querer fazer o que estou prestes a fazer hoje. O que é que a gente consegue pensar dentro dessa afirmativa, dentro dessa pergunta, perdão, que ele faz ali? Né? Então, se hoje fosse, tenta se colocar aí nessa situação, se hoje fosse o último dia da tua vida, você ia querer fazer o que você está prestes a fazer hoje? Então essa daí é a grande sacada, né? Porque a gente tem que pensar justamente na nossa evolução. Então essa jornada do herói que a gente fala assim, né, que a gente vem comentando sobre ela aqui, ela é linkada justamente com isso. Faz sentido fazer o que você faz hoje? Por que que você faz o que você faz hoje? O que é que te leva a fazer? O que é que te engrandece para fazer isso? E aí a gente pensa nisso aqui, ó, meta. O que vai trazer resultado para a nossa vida, o que vai trazer estímulo, o que vai fazer a gente se desenvolver cada vez mais, é a nossa capacidade de estabelecer metas. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente diz que é impossível, na verdade, gente, é uma questão que é focada na falta de meta. Então a gente precisa ter meta, a gente precisa trabalhar meta, isso é extremamente importante. Então quando a gente para estabelecer as metas, a gente está pensando justamente o seguinte, qual é o sentido? E aí vem aquela questão que a gente falou lá com a Ângela, ela trouxe, que a rotina às vezes massacra, mas quando você tem metas muito bem desenvolvidas, quando você sabe aonde você quer chegar, o que é que você quer fazer, por que você quer fazer, você tem um desenvolvimento muito maior. E isso é extremamente importante, gente. Trabalhar a questão das metas. Então o ser humano em si, ele é o que a gente chama de um quebrador de metas. Né? Se nós estamos onde nós estamos hoje, estamos aqui no topo da cadeia alimentar porque nós quebramos metas. Né? Nós desafiamos o impossível. Tenta imaginar o seguinte, os nossos antepassados aí, alguns milhões de anos atrás, eles estavam em cima das árvores. Nós ainda tínhamos muitos pelos, tínhamos uma caudazinha, né? Nós estávamos lá. Então, gente, o que a gente tem que pensar é justamente isso. Se lá naquela época ele já não tivesse trazido metas, será que nós estaríamos onde nós estamos hoje? O ser humano é o único animal na face da Terra que consegue racionalizar de maneira inteligente para chegar. Certo? É isso, meta é ter foco, Fabrício. Né? Meta é ter foco, é você focar. E a meta consegue fazer com que a gente traga o impossível, que a gente faça o impossível. Então isso que eu falo, nossos antepassados estavam em cima das árvores. Quando eles desceram, eles conseguiram fazer coisas fantásticas. Olha onde eles nos colocaram. Por quê? Porque a gente trabalhou muito tempo em cima de meta. Gente, a gente tem 1 minuto e 10 segundos para a gente finalizar. Foi muito bacana esse nosso papo aqui. Tá? Vamos conversando mais aí. Eu gostaria que vocês me dessem sugestão do que vocês gostariam de falar, do que vocês gostariam de ouvir, que aí eu posso trazer outras lives aqui a gente fazer. E lembra de convidar o pessoal para participar. Tá? Então é o seguinte, eu trago isso aqui para vocês. Olha, as suas escolhas é que vão definir os seus resultados. Sempre. Então, escolha e você vai conseguir identificar essencialmente quais são os seus resultados. Tá? Tirar um printzinho aqui pra gente, que bacana, né? Tá? Pra gente começar aqui a gente trabalhar. Então, pensa justamente nisso, gente.
Suas escolhas determinam os seus resultados. Temos 20 segundos aí para a gente fechar, tá? Agradeço muitíssimo a vocês, a Thaía tá participando. Se tiver, né, alguma questão, entra lá depois no direct, põe lá para a gente poder conversar. Se tiver algum assunto, alguma coisa que vocês queiram fazer uma live mais direta, a gente faz. Obrigado,